Seja muito bem-vindo a mais uma live de quarta-feira. Hoje eu vou falar sobre como você pode aprender inglês sem se matar estudando, sem gastar horrores, certo? Inglês é algo muito importante na engenharia e não só na faculdade, no mercado de trabalho também. E não importa muito se tu trabalha em empresa grande, numa empresa pequena, tu precisa saber inglês. Tá? Talvez as únicas pessoas que não precisem saber inglês é quem faz concurso público, tá? Porque tem alguns concursos públicos por aí que são bem mais ou menos, né? Mas assim, tu vai empreender, precisa saber inglês. Por que precisa saber inglês? Se eu tô aqui da minha empresa, tenho 2 funcionários ou às vezes eu tô sozinho, por que eu vou saber inglês? Porque tem muito acesso à informação em inglês. Seja de normas, de livros, tutoriais na internet, manuais de equipamentos, tudo isso é muito importante. Por isso que tu tem que saber falar inglês. Se vocês quiserem fazer um teste, tá? Por exemplo, vocês querem aprender Python. Python é uma linguagem de programação que está na moda ultimamente. Põe ali no Google ali, como aprender Python, e aí vê quantas mil ocorrências ou quantas milhões de ocorrências vai aparecer. Aí pega o Google e escreve ali How to Learn Python. Aí vocês vão ver que aparece muito mais informações. Sério, não tem nem como comparar, tá? E vocês podem fazer esse teste com várias coisas. Eu preciso fazer um trabalho da faculdade, eu não sei por onde começar a pesquisar esse assunto. Vocês vão ver que em português aparece muita coisa que nem dá pra aproveitar, uns blogs lá de procedência duvidosa, não sabe nem quem que escreveu aquilo. E aí, tipo, tu pensa, que horrível, não sei o que, não tem nada que presta na internet. Tá, mas aí pesquisa em inglês pra vocês verem se não vai aparecer alguma coisa melhor, algum artigo com mais respaldo científico e tudo mais. Tá? Então faça esse teste. Pega o Google e pesquisa algo que vocês queiram aprender, algo que seja do interesse de vocês. Pesquisa em português, pesquisa em inglês. Vale com qualquer habilidade, qualquer tecnologia, enfim. Às vezes até, eu ouvi falar que existe, sei lá, um carro voador. Aí vocês pesquisam em português e aí vocês vão ver que em português vai ter muito menos informações do que se vocês colocassem em inglês lá, tipo flying car. Isso, Daniel, tem vários sites que nativos gravam a pronúncia. E é bem interessante pra gente não ficar eu vou tentar aqui pronunciar, não sei nem por onde começar. E no Google Translate é um pouco, às vezes, robótico, né? E por mais que seja a pronúncia correta, nem sempre é tão natural. Então é bom pesquisar em outros lugares, né? E até em inglês, How to Learn English, né? Vai dar muito mais ocorrências do que vocês colocarem lá como aprender inglês, sabe? Então criem esse hábito de pesquisar as informações em inglês, porque isso vai facilitar muito a vida de vocês. Vocês vão encontrar muito mais informações. Às vezes a pessoa, eu não sei inglês, então eu vou ler só artigos, só livros em português. Só que assim vocês vão perder muito mais tempo, porque tem que ficar o dia inteiro lá pesquisando para achar uma informação que presta. Se vocês pesquisarem em inglês, tem um mar de informações e vocês vão conseguir fazer o trabalho de vocês muito mais rápido, encontrar a informação que vocês estavam precisando muito mais rápido, certo? Então, se vocês quiserem pesquisar em português e em inglês e fazer essa comparação depois e me contar, vocês vão ver que faz muita diferença. Qualquer coisa que vocês estão precisando, sabe? Já vou falar sobre isso. Lulis? Não sei como que é teu nome, Lulis? Deve ser Lulis. Vamos lá, então. Tava falando assim, estágio, tá? Trainee. Tem, assim, empresas grandes, multinacionais, assim, as empresas maiores. Se tu não sabe inglês, tu não passa nem da primeira fase, tá? Mas é pra trabalhar no Brasil, todos os meus colegas são brasileiros e tudo mais. Mas as empresas têm clientes, têm fornecedores, têm escritórios que são de outros países, tá? Que são... e é a língua universal, é inglês. Então, assim, mas a sede da empresa é na França. Beleza, se tu não sabe falar francês, tu sabe falar inglês, tu vai se virar. A sede da empresa é na Alemanha.
Com o inglês tu te vira. Na China, mesma coisa. Porque é muito mais fácil aprender inglês do que essas outras línguas. E aí às vezes as pessoas, inglês é muito difícil, não sei o que horror. Só que aprende alemão pra tu ver como é bem mais difícil. Então assim, não reclamem de aprender inglês, porque aprender outras línguas, sei lá, japonês, é bem mais difícil, tá? Então, com o inglês vocês vão se virar, não importa se a empresa é de outro país que não fala inglês, tá? Já é essencial. E tem empresas menores que aceitam estagiários que não falam inglês, enfim, depende muito da realidade, mas vocês precisam entender que isso vai te limitar de alguma maneira, porque a gente está num mundo muito globalizado e tem uma norma ali, tem um manual, é tudo em inglês, sabe? E aí imagina só, tu pega o manual do equipamento e ninguém sabe usar, aí eu mando o estagiário descobrir como é que usa aquela máquina. O que o estagiário que não sabe inglês vai fazer? É ficar colocando no Google Tradutor. Os termos técnicos nunca são traduzidos direito, sabe? E aí tu vai perder muito tempo, vai demorar muito mais para aprender. Então já acostuma a aprender inglês desde o início, tá? Tudo isso é muito importante. E tem gente que diz, eu não sei inglês e eu consegui emprego. Tá, provavelmente essa pessoa conseguiu um emprego que não paga tão bem assim. E essa pessoa não vai crescer tanto na carreira. Porque à medida que tu assumindo responsabilidades na empresa, tu vai ter mais reuniões, vai ter mais apresentações que envolvam pessoas estrangeiras que falem inglês. E se tu não sabe inglês, tu nunca vai ser chamado, tu nunca vai ter uma posição de destaque. Sabe aquela história, né? Que quem não é visto não é lembrado. Então, quem que foi lá e fechou a venda com um cliente estrangeiro foi a pessoa que sabe falar inglês, sabe? E aí quando alguém vai ser promovido, vai receber um aumento de salário, vai ser essa pessoa, porque os diretores ficaram sabendo que ele fechou a venda com um cliente estrangeiro. O cliente é chileno, tem que saber falar espanhol. Pode ser que sim, tá? Mas pode ser que com o inglês tu consegue se virar muito bem com a galera da América Latina também, tá? Então, antes de porque inglês é muito difícil, não sei o que, eu me contento em ganhar pouco mesmo, só não quero passar fome. Vocês estão perdendo muitas oportunidades. Não quer dizer que vocês vão ser totalmente fracassados se não souberem inglês, mas vocês vão perder muitas oportunidades, vão deixar de ganhar muita coisa, seja de visibilidade, seja de dinheiro mesmo, por não saberem falar inglês, tá? E assim, quem quer fazer mestrado, doutorado, seguir carreira acadêmica, não precisa nem discutir, porque assim, eu toda hora tô lendo um artigo em inglês, tô escrevendo um artigo em inglês, tô mandando e-mail para pessoas que só falam inglês, que não falam português. Agora minha orientadora tá no Canadá. Assim, quem é da área acadêmica não precisa nem discutir, tá? Tipo, eu tive que fazer prova de inglês no mestrado. Então, não tem essa de, inglês é só pra quem quer morar fora e tudo mais. Não, inglês é pra todo mundo que quer trabalhar, que quer se destacar. Vocês vão ver que tem muito mais informações, vídeos no YouTube, às vezes não tem tutorial do negócio que tu quer tanto aprender em português, mas tem em inglês, sabe? E aí com um pouquinho de esforcinho, pausando ali ou colocando a legenda, tu consegue entender, mas o tutorial tá em inglês, não tá em português, certo? Então eu vou dar agora 3 dicas para vocês aprenderem inglês e pararem com essa desculpa que não tem dinheiro para pagar curso, que não tem tempo para estudar e tudo mais, tá? Então a primeira coisa é aumentar o contato diário que vocês têm com o inglês. Fazer o máximo de atividades em inglês que vocês puderem, coisas que vocês já fazem diariamente. Eu adoro ouvir música enquanto eu tô estudando. Então coloca uma música em inglês. Mas eu não entendo nada, não vou estar aprendendo nada. Não, tipo, inconscientemente o teu cérebro vai estar absorvendo alguma coisa. Mesmo que tu demore muito tempo para entender uma frase, vai fazendo esses testes, tá? Eu tô aqui lavando louça, bota um podcast em inglês. Mesma coisa, sabe? No início tu vai achar que tu não tá entendendo nada, daqui a pouco tu vai começar a entender as coisas, tá? Pesquisar no Google. Não pesquisem as palavras-chave em português, pesquisem em inglês. Os eletrônicos de vocês, celular, computador, tudo, redes sociais, micro-ondas, sei lá, o que vocês tiverem, coloquem
em inglês. Tudo que vocês puderem colocar em inglês, coloque em inglês, tá? Ah, no início vai ser um pouquinho difícil? Sim, vai ser desafiador, mas vocês vão aprender a se acostumar com aquilo. E aí quando ver vai ser até natural. Depois de algumas semanas vocês nem vão mais se importar que tá em inglês. Talvez vocês tenham dificuldade para usar em português, tá? Mas tem que começar, tem que se esforçar. Tipo, tem vários softwares que até tem versão em português, mas tem uma tradução muito medonha que não faz o menor sentido. Então, se acostuma a usar em inglês tudo que vocês forem fazer, tá? Pode parecer difícil, tu vai ficar com vontade de trocar para o português, mas vocês vão ver que vai funcionar, tá? Então, sem essa de, porque inglês eu não sei, vai ser muito difícil. Troca tudo, já quero agora que enquanto a live tá acontecendo, pega o computador, troca para inglês, troca a Alexa para inglês, troca o carro para inglês, tudo que vocês tiverem que tá em português, que tem opção lá de mudar o idioma, televisão, tá? CAD e Revit, assim, ó, em português tem umas palavras lá que tu não entende o que tá acontecendo. Então, por mais que os softwares sejam muito bons, então é muito melhor usar em inglês, com certeza. E vocês vão ver que facilita, agiliza a vida, sabe? Então, aumenta o contato de vocês com o inglês. Tudo que vocês tiverem a opção, sabe? Site que tem lá inglês e em português. Tem a opção em inglês, eu vou botar o site em inglês para ler o site em inglês, tá? Tudo que vocês tiverem. Claro, tem coisas que vocês só vão conseguir fazer em português, né? Vocês não vão, sei lá, conversar com a avó de vocês em português, né? Então, a não ser que ela seja americana, inglesa, alguma coisa assim. Mas tudo que vocês tiverem escolha no dia a dia, isso aqui eu posso fazer em inglês? Posso fazer em inglês, então façam em inglês. Tá? Isso, série em inglês com legenda em inglês, sabe? Acabou filme, série dublado, tá, gente? Tem gente que fala, mas eu gosto de ver dublado e tal. Não, acabou. Se quiser botar legenda, sabe? Coloca legenda em inglês ou legenda em português, mas não coloca dublado, sabe? Mesmo que vocês vão ler a legenda, vocês vão se acostumando com o ouvido, tá? E na série, no filme, fala bem mais rápido do que se fosse numa aula de inglês, por exemplo, né? Então, série em filme em inglês ajuda muito, tá? Não vejo mais dublado. Acabou. Assim, ó, Netflix dublado não tem mais, tá? Nossa, software assim que foi feito em inglês é muito melhor usar em inglês, assim. Essas coisas de engenharia, tudo mais. Sem falar que alguns nem tem em português, né? Tá? Olha aqui, o Daniel deu a dica de usar um aplicativo Tandem. Olha só, não conhecia esse. Muito obrigada pela dica. Tá, vamos lá. Então, primeira coisa é aumentar o contato com o inglês. Tudo que vocês puderem de fazer no dia a dia de vocês com o inglês, façam, tá? Outra coisa, eu não sei se alguém de vocês aí tem filho ou tem um parente primo, sobrinho e tal. Criança, ouçam música de criança em inglês, filme de criança em inglês, essas coisas que criança assim, ó, nem vai se importar muito que não é em português. E aí é muito mais fácil de entender. Então, coloquem música de criança, filme de criança, se vocês vão cuidar lá de um sobrinho e tal, coloquem lá pra vocês ir treinando, porque é muito mais fácil de entender, tá? Muito, 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 muito mais fácil. E a criança vai se divertir igual, tá? Então, vocês vão acabar aprendendo e decorando as musiquinhas, historinha em inglês, tá? Segundo passo, tá? Vocês vão precisar de disciplina para estudar todos os dias. Mesmo que vocês façam curso, não adianta ir lá uma vez por semana e ficar lá ouvindo a explicação do professor, né? Porque vocês vão ver que a evolução vai ser muito mais lenta. Então, separa 30 minutos do dia para estudar. Pode ser com material gratuito, tem livro, tem apostila gratuito na internet, tem vídeo no YouTube, tem esses aplicativos, tá? Nesses aplicativos tu pode até colocar um alarme para dizer assim, qual horário do dia tu quer estudar. Das 5h30 às 6 horas todos os dias eu vou estudar inglês. E aí estuda inglês nesse tempo, sabe? Mas não é assim uma vez por semana, não. Todos os dias. Vocês vão ver que vocês vão ter pequenas evoluções e isso é bem importante. Pensar, ontem eu tinha dificuldade de fazer esse exercício, hoje eu não tô tendo mais tanto. Então, separa 30 minutos do dia para estudar inglês,
sabe? Talvez vocês querem fazer na segunda eu vou estudar o reading, na terça eu vou estudar o listening, na quarta o writing, na quinta o speaking, sei lá. Vocês podem fazer um calendário de vocês, o que vocês acharem melhor, sabe? Eu gosto mais de conteúdo ouvido, tá? Vou focar nisso agora no início. Eu gosto de ler, então gosto de fazer exercício. Vocês vão achar as coisas que vocês gostam e vocês têm que praticar, mas é assim, no mínimo 30 minutos por dia. Tenho certeza que vocês não vão morrer, que assim, não vou, sabe, ai meu Deus do céu, não vou ter tempo de dormir, não vou ter tempo de comer, sabe? É 30 minutos do teu dia, tu consegue se organizar, tá? Eu não tô pedindo pra tu parar de fazer as tuas atividades, eu tenho certeza que tu passa mais que 30 minutos do dia fazendo coisas inúteis. Tenho certeza, todo mundo, eu também faço isso. Às vezes tô com preguiça ali, fico mexendo no celular, olhando coisa que eu já vi, olhando coisa que tipo nem me interessa ali e tudo mais. Então tenho certeza que tu consegue arranjar 30 minutos do teu dia, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, para estudar inglês. Mas é assim, diariamente. Vocês, no início vai estar difícil, mas é hábito, tá? É a mesma coisa com qualquer outra coisa. Eu não como salada. Começa comendo um pouquinho, vocês vão ir evoluindo. Não faça atividade física. Tu não vai correr uma maratona, tem que começar a correr pouquinho de pouquinho até tu conseguir correr sem ficar sem fôlego, né? Então com o inglês é a mesma coisa. Vocês vão começar, se tiver constância, se tiver disciplina, todos os dias estudando um pouquinho, daqui a alguns meses vocês vão falar, nossa, eu vi um áudio em inglês e entendi tudo que a pessoa estava falando. Mas tem que estudar todos os dias, tá? 30 minutos por dia, tá? Não tem certeza que se tu quiser, tu arranja até 1 hora, tá? Mas é 30 minutos por dia, faça chuva, faça sol, tem que estudar inglês, tá? E o terceiro passo, olha só, antes aqui eu vou fazer um comentário muito importante. Já perdi vaga de emprego porque não tinha inglês fluente. Foi horrível. Pois é, e às vezes a gente nem sabe que perdeu uma vaga de emprego, uma bolsa, qualquer outra coisa, porque a gente nem chegou perto, sabe? A gente já foi eliminado porque a pessoa já olhou nosso currículo, já olhou nosso LinkedIn e viu que não tinha inglês fluente lá, tá? Ou inglês avançado, pelo menos. Então, tem que se dedicar, tá? Às vezes a gente acha, nunca perdi uma vaga de emprego, uma vaga de estágio, sim, porque tu nem chegou na parte de ser avaliado, sabe? Porque tu já tava eliminado quando a pessoa viu que tu não falava inglês, tá? Então, tem que se dedicar, de verdade. 30 minutos por dia não vai acabar com a tua saúde, não vai acabar com a tua rotina. Tu consegue se organizar ali, tipo, de alguma maneira, tá? E vai dar resultados, só que assim, são meses que tu vai ter que estudar 30 minutos por dia. Aí quem sabe daqui 6 meses tu vai ficar tipo, nossa, aprendi um monte. Sim, porque tu estudou 30 minutos por dia, tá? E claro que, eu tenho uma professora particular, vai ajudar, entende? Não vou dizer que não vai ajudar. Só que nenhum professor faz milagre, sabe? A não ser que tu queira pagar aula particular todos os dias, né? Mas normalmente as pessoas fazem aula de inglês uma vez por semana, 2 vezes por semana, mais do que isso tem pouca gente que faz, né? E a evolução é muito mais lenta se tu não fizer com essa constância, com essa dedicação, né? E mesmo quem faz aula de inglês sabe que tem que fazer exercício em casa, tem que ouvir os áudios, né? Se alguém aí já fez aula de inglês com professor, com escola, né, mais tradicional. Então se dediquem, tá? Que vocês vão ter resultado, e tem muita coisa na internet, tá? Faça o teste até de pesquisar em inglês ali, How to Learn English, ou English Classes Online, sei lá, algumas coisas assim. Vocês vão achar um monte de material, tá? E vamos lá, o último passo é praticar. Eu comecei a estudar agora. Dá um jeito de praticar. Grava áudio de tu falando, sabe? E aí depois tu ouve, tu mesmo vai te corrigindo. Agora eu já sei inglês. O que eu tenho que fazer pra não esquecer? Praticar. Se tu não pratica, tu vai esquecer. Claro que depois existe uma memória ali, teu cérebro vai ser ativado de novo quando tu precisar, mas vai ter um delayzinho até tu voltar a falar normalmente, né? Então pratica sempre que tu puder. Ouvindo uma música, canta a música junto, sabe? Vai melhorar bastante a tua pronúncia, sabe? Tem que ir fazendo maneiras de praticar
e ser uma coisa mais fluida, não é assim, tem que falar tudo certinho. Nem em português a gente fala tudo certinho, tá? Tem que conseguir se comunicar, tem que conseguir entender o que a outra pessoa tá falando e entender e conseguir passar a tua mensagem, sabe? Uma coisa que vocês vão perceber que vocês estão aprendendo inglês é quando vocês param de traduzir, sabe? Quando a pessoa pega a palavra em português e traduz palavra por palavra para inglês. Isso não funciona, entende? Tem que ser algo natural, algo que tu já tá pensando em inglês, tá? Tem gente que diz até, eu comecei a sonhar em inglês. Quando tu tá sonhando em inglês, é que o negócio tá bom, é que tu realmente tá aprendendo, sabe? Por isso que eu falo, ouça o máximo que puder, sabe? Eu tô aqui fazendo faxina na casa, sabe? Põe ali um canal no YouTube e o cara falando inglês, mesmo que tu não preste muita atenção e tal, mas deixa ali rolando, sabe? Quando tu liga a TV só pra ter um barulho em casa, deixa ali um canal no YouTube que as pessoas estão falando inglês, uma rádio que tá falando inglês, alguma coisa assim. A uma hora vai começar a entrar na cabeça, tá? Aqui eu tenho uma historinha. Conversei com uma garota da Europa que aprendeu português. Eu perguntei pra ela como ela aprendeu português em 3 anos. E ela disse que tinha contato com a língua diariamente. Gente, esse é o segredo, tá? É ter contato com o idioma. Quando fui aprender inglês, eu fiz curso e tal, bem conforme manda o figurino. Mas eu vou falar pra vocês que eu tô aprendendo italiano muito mais rápido, mesmo que eu nem tenha tanto contato assim com o italiano, do que eu aprendi inglês, porque o italiano eu faço isso, de ouvir podcast, ouvir música, botar vídeo no YouTube quando eu tô fazendo alguma outra coisa. Isso faz muita diferença. Mesmo que tu não esteja ali estudando, não vou fazer um exercício aqui, vou ler um texto super formal, não. Só ficar ouvindo bobagem ali, já ajuda bastante, tá? Ter contato com o idioma ajuda bastante. E praticar, tá? Assim, eu não sei como é que vocês fazem, hobby e tudo mais, mas, por exemplo, o pessoal que joga bastante, tem o chat lá dos jogos, entra lá e começa a falar inglês com os malucos, tem fórum na internet, tem Reddit, entra e começa a falar inglês com as pessoas. É claro que tem que tomar um cuidado, porque às vezes tem umas pessoas meio loucas, assim, sabe? Mas dependendo, assim, se você já tem um grupo ali de interesses em comum, vocês podem se aproximar das pessoas e falar inglês com as pessoas, na internet. Tem aplicativos, por exemplo, um bem famoso que é o iTalk, que tu pode marcar chamadas pra falar inglês com as pessoas. E aí, o interessante é que, assim, não é de graça, tá? Tu tem que pagar pra falar com a outra pessoa. Só que aí, alguém pode marcar pra falar em português contigo, entendeu? Então, às vezes, eu gastei aqui, não sei, $10, mas aí a pessoa me pagou $10, entende? Então, tem várias maneiras de tu praticar o inglês. E, tem uma oportunidade de falar inglês na tua empresa, tu soube que veio, sei lá, um professor palestrante estrangeiro na tua universidade, vai lá, entendeu? Tem que se expor ao idioma inglês, tá? Praticar o máximo que tu puder, não ficar com vergonha, sabe? Pegou um Uber ali, lá no perfil do Uber tá escrito que o cara sabe falar inglês, fala inglês com o cara do Uber, entendeu? Sabe? Faz alguma coisa. Tem que praticar inglês, sabe? Se vocês têm um amigo que tá estudando inglês também, combina com esse amigo, vamos falar tal dia da semana, a gente só vai falar em inglês. E aí conversa em inglês com esse amigo que tá aprendendo inglês também, tá? Quando tem um amigo que tá junto ali nessa, eu acho que ajuda bastante. Então, de repente vocês podem se combinar, né? Achar alguém pra ser esse parceiro pra incentivar vocês para aprender inglês também, tá? Então tem que praticar, aumentar o contato diário, tá? E estudar, porque assim, estudar é bom, tá? E às vezes a gente fica tentando encontrar padrões na nossa cabeça. Em inglês tem um monte de exceções, então nem sempre é fácil, e aí é importante ter esse estudo e praticar, tá? Não ter vergonha de falar, vocês vão errar mesmo, mas se vocês já tentaram falar com alguém que aprendeu português, vocês viram que essa pessoa não fala perfeitamente, mas o importante é tentar, o importante é se comunicar, tá? Vai falar errado, às vezes tem alguma palavra que tem um significado completamente diferente, mas aí vocês dão risada, e aí tu vai lembrar disso, que tu pagou um mico, e depois vai aprender, tá? O importante é isso, aumentar o contato diário, estudar e praticar, não ter medo de falar, tá, gente? Não esperem saber tudo pra sair falando inglês,
tá? Vocês mesmos podem pensar assim, ai, eu não tô conseguindo aprender, mas pega e grava hoje, pega ali um texto em inglês e lê o texto em voz alta e grava isso. E aí deixa essa gravação aí num canto. Aí daqui um mês tu vai pegar e vai fazer a mesma gravação e compara as duas pra ver se tu não vai evoluir. Mas nesse mês tu tem que estudar inglês, né? Tu tem que se dedicar, tá? Mas vai funcionar super. Acredita em mim, tá? Eu demorei pra perceber isso com o inglês, mas eu tenho aplicado essas regras com o italiano e tá funcionando muito, tá? Então tenho certeza que com o inglês também funciona, porque inglês é mais fácil de aprender que línguas latinas, tá? Bora lá? Tá quase dando meia hora de live. Se alguém não viu, tem um link na minha bio que tá escrito lá como aprender inglês, que tem um mapa mental com várias dicas bem detalhadas, com canais no YouTube, podcasts para vocês acompanhar e aprender inglês, que vai ajudar vocês. E vocês podem procurar o que vocês quiserem, tá? Tipo, eu gosto de cerveja artesanal. Procura lá um canal no YouTube que fala de cerveja artesanal, entendeu? Qualquer coisa que vocês tiverem interesse, tem que trazer isso pro inglês, tá? Eu gosto de ter minha horta em casa, aí tu vai lá e pesquisa em inglês como plantar alface, tá? Tipo, vocês têm que fazer coisas do dia a dia em inglês, isso vai ajudar muito, tá? E nesse mapa mental que tá no link da minha bio, tem várias dicas, tá? Não só essas que eu dei aqui na live, porque é muita coisa, tipo, canal no YouTube, Instagram, podcast, outras técnicas para tu aplicar no teu dia a dia, tem lá nesse mapa mental também. E de tarde eu vou mandar um PDF no canal do Telegram para vocês acompanharem. E tem senha no PDF, tá? Sempre tem senha no PDF. Anotem ali, a senha é aprendendo, tudo em letra maiúscula, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários. Podem me chamar que eu vou te ajudar. E todo mundo chega de desculpa para não aprender inglês, né? Preciso que vocês comecem a estudar inglês para não perder mais oportunidades no mercado de trabalho. É muito importante na engenharia, porque a engenharia é universal e o inglês também é universal, tá? Então, o livro que vocês estão usando na faculdade hoje no Brasil é usado nos Estados Unidos, na Índia, no Japão, né? E a engenharia tem esse âmbito mais universal e vocês não podem achar que eu vou só estudar material em português, porque é muito limitado. É muito mais difícil de encontrar as informações que vocês querem, certo? Se vocês gostaram da live, aperta ali no coraçãozinho e agradeço a atenção de vocês. Bom almoço para quem não almoçou, boa tarde para quem já almoçou e a gente se vê. Obrigada, pessoal. Boa tarde.